Olá, sou o aluno João Luiz Simão da Silva e irei apresentar sobre o trabalho de iniciação científica sobre descrição em linguagem de hardware de um filtro de resposta ao impulso finita, também conhecido como filtro digital FIR, sob orientação da professora Sibila Batista da Luz França, para o edital 2022 da CIEP 2023, na modalidade IBIT. Com o surgimento da demanda de sistemas mais eficientes e inovadores, por conta da grande inovação tecnológica que ocorreram nos últimos anos, surgiu a demanda por ferramentas que pudessem ser aplicadas para o conhecimento do comportamento desses sistemas. Sendo assim, uma das principais ferramentas que foram utilizadas para esta funcionalidade foi a ferramenta chamada modelagem matemática, sendo excelente para conceber, analisar e otimizar sistemas de alta complexidade por conta de sua aplicação simples, utilizando apenas sistemas polinomiais de grau n, e por conta da não necessidade do conhecimento do sistema físico em si. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é modelar um circuito linear, ou seja, um circuito que pode ser representado por uma reta com memória, ou seja, um circuito que apresente elementos que armazenam em si tensão e corrente. No caso da tensão, capacitores, e no caso de corrente, os indutores. A modelagem matemática ela pode se dividir em dois grandes grupos. A modelagem por meio de esquemático de circuitos, que é principalmente utilizado os teoremas de malha e nós de Kirchhoff, sendo o teorema de malhas o somatório das tensões de malhas, resultando em zero, e o teorema de nós explica que as correntes que entram e saem do nó também somadas dão um valor resultante de zero. E outro grupo são os dados amostrais de sistemas, que podem ser representados por meio de regressão de dados, o próprio filtro FIR e polinômios de grau n com ou sem memória. Dessa forma, o trabalho foi concebido por meio de simulações utilizando o software QX, o qual foi utilizado para a montagem do circuito de base, aplicação de uma simulação transiente, sendo essa uma simulação que apresenta o comportamento da tensão ou corrente em determinado período de tempo e, por meio dessa simulação, a aquisição de seus dados comportamentais. E como forma de analisar esses dados comportamentais e representá-los de uma maneira gráfica, foi utilizado o software MATLAB, sendo ele responsável pelo tratamento dos dados, a aquisição dos coeficientes da equação do filtro FIR e, por fim, o gráfico do comportamento do circuito. A seguir, nós temos os resultados que o software MATLAB nos proporcionou, sendo esses os coeficientes que seguem o grau 1, que seria os coeficientes que multiplicam a entrada, sendo muito próximos a 1, que indicam que não há uma grande variabilidade na reta, ou seja, a entrada é muito próxima, o valor de entrada é muito próximo ao valor de saída. E o termo linear, ele representa os possíveis resíduos totais de erro que ocorreram durante a simulação, sendo próximos a zero. O gráfico abaixo, como comprova, é o gráfico da simulação da tensão no capacitor, o qual foi analisada pelo MATLAB, em comparação com a tensão de entrada, sendo elas em fase e uma sobreposta à outra, ou seja, o comportamento extremamente próximo ao linear como esperado. Dessa forma, foi possível atribuir a regressão ou conseguindo o gráfico de comportamento como apresentado a seguir, sendo os dados em azul, os dados originais, e a reta em laranja, a reta que melhor represente a disposição destes dados. Por fim, a modelagem matemática é a melhor representação de um circuito por conta de sua não necessidade de conhecimento dos fenômenos físicos e também o entendimento do que ocorre e o que é possível e o que pode vir a ocorrer no comportamento desse circuito. E como trabalhos futuros, pode ser implementado a identificação e descrição em HDL e assim FPGA.